Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Fabiano Pires e vim aqui para mais um vídeo do nosso Instituto Fabiano Pires. E dessa feita eu quero conversar com você um pouquinho sobre relacionamento familiar, principalmente ou especificamente voltado para a relação do casal. Num primeiro momento, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu gostaria de pedir a você, caso não seja uma pessoa cadastrada nos nossos canais, que você se cadastrasse. Eu vou te dar pelo menos aqui algumas opções bem interessantes que você pode adotar para o seu dia a dia, que de repente vai ser interessante com relação à questão da obtenção de informações saudáveis. O primeiro seria o nosso canal do YouTube, Instituto Fabiano Pires, com vídeos relacionados não só à fé, mas também à saúde de maneira praticamente diária. Nós estamos ali postando vídeos. Nós temos um canal no Instagram chamado Instituto Fabiano Pires, onde nós trocamos ali informações principalmente de saúde familiar. Nós temos um outro canal chamado Dr. Fabiano Pires, específico só para informações de saúde. Então essas opções com certeza vão te ajudar bastante, tá bom? Bem, eu queria falar com você sobre o projeto ideal de Deus quanto ao casamento, principalmente levando em consideração a questão da família e da sociedade. Nós estamos vivendo momentos bem complexos, principalmente porque nós estamos sendo parte de um avanço tecnológico extraordinário, nós estamos sendo parte de uma sociedade que tem muitas informações sempre disponíveis à mão, nós estamos fazendo parte justamente de uma sociedade cujos valores estão mudando de maneira muito drástica e aparentemente muito rápida, e isso tem feito com que muitas pessoas tenham dúvidas relacionadas à questão dos seus próprios valores, e nós precisamos, em especial aqueles que são cristãos professos, pensar bem sobre aquilo que estão pensando, aquilo que estão decidindo e, evidentemente, a forma como estão agindo no seu dia a dia. Bem, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e em especial o capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos ver que Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 6º dia ele cria o homem e a mulher e os coloca no jardim do Éden para cuidar desse jardim. E é bem interessante que a Bíblia vai dizer para nós que a última ação de Deus no aspecto criacional é justamente relacionada à questão do homem. E o Senhor Deus primeiro faz o homem, sexo masculino, e posteriormente ele faz a mulher, sexo feminino, e une os dois, junta os dois pela o que nós conhecemos hoje, pela união matrimonial. Deus foi quem fez o primeiro casamento que nós conhecemos. E a Bíblia diz que o Senhor Deus deu a eles uma série de condições de viverem a plenitude da bênção que o próprio Deus havia constituído ou criado para que eles pudessem viver. Só que, na verdade, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o homem e a mulher com projetos ideais. E quando eu falo de ideais, estou falando daquilo que está no coração de Deus, aquilo que faz parte realmente da sua vida, aquilo que faz parte dos seus planos para nós seres humanos e para a contextualização de tudo aquilo que Ele tem para o futuro, inclusive que a gente nem sabe. A grande questão é que quando nós falamos de projeto ideal relacionado à família, mais especificamente sobre casamento, nós temos algumas informações que precisamos ponderar que hoje, inclusive, virou aí motivo de guerra entre muitas pessoas, mas na verdade eu penso que através de um pouco de inteligência que todos nós temos, evidentemente nós podemos ser pessoas mais cordiais, mais ordeiras e evidentemente também pessoas mais respeitáveis. Eu preciso entender que eu tenho os meus direitos e as pessoas têm os direitos delas. Eu tenho os meus limites e as pessoas têm os limites delas. Então, na verdade, eu sou um cristão professo e, evidentemente, acredito terminantemente em todas as informações da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, para mim, é o meu manual de regra de fé e, evidentemente, de conduta no meu dia a dia. Portanto, é mais que evidente que esses valores que estão na palavra de Deus são aqueles que eu defendo para a minha vida e para a minha casa. Mas respeito as opiniões alheias, até porque cada um foi dotado de livre liberdade, né? Ou seja, a liberdade de escolha, ou o que nós chamamos de livre-arbítrio, para que possa tomar suas decisões como bem entender. O que não dá é que, de repente, a gente tenha aqui viver uma situação onde nós somos cerceados da ideia de podermos nos manifestar na defesa daquilo que são valores essenciais para a nossa vida. Então, dentro do projeto ideal de Deus quanto a casamento, a primeira coisa que você precisa entender é que lá no Gênesis, e isso foi corroborado ao longo de toda a Bíblia, e Jesus inclusive depois chancelou isso, o casamento tem duas premissas básicas, que é o casamento heterossexual e o casamento monogâmico. Ou seja, Deus fez 1 para 1, não é 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, senão isso estaria na Bíblia Sagrada como projeto criacional. E também Deus não fez, evidentemente, as pessoas para se relacionarem tendo as duas pessoas, evidentemente,
o mesmo sexo, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus fez macho e fêmea e os uniu pelo matrimônio. Então, casamento monogâmico, heterossexual, não tem muito o que discutir, não tem por que ficar entrando em meandros, porque isso é desnecessário. Repito, nós somos cristãos professos, acreditamos na palavra de Deus e assim nós vamos continuar vivendo, defendendo os nossos valores. Se alguém quiser defender outros valores, paciência, nós vamos entender e mesmo que não aceitemos, mas vamos entender e respeitar assim também como nós, evidentemente, exigimos respeito para com os nossos valores. Depois nós temos também uma informação que a Bíblia vai nos comentar, finalzinho do capítulo 2 de Gênesis, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha que negócio interessante, né? A vida deles era uma vida tão perfeita, uma vida sem pecado, uma vida sem situações que realmente pudessem macular a santidade deles e a visão deles de vida, a tal ponto que eles viviam nus. E estar nus ali na Bíblia Sagrada não significa especificamente estar apenas sem roupa, mas significa também que eles estavam entregues um ao outro completamente. E quando nós nos casamos, nós temos que ter essa mesma perspectiva. A união matrimonial tem que ser aquela união que faça com que nós tenhamos a condição de realmente nos entregar a outra pessoa de modo completo, sem ter que ficar, inclusive, guardando sujeirinha debaixo do tapete, que depois, quando for descoberto, vai gerar uma série de dissabores. Nós temos que ser honestos e o casamento tem que ser realmente uma relação de completa entrega de um para com o outro, para que os dois possam se completar, inclusive, evidentemente, passando pelo processo de entendimento, de aceitação e daí por diante. Depois nós temos também, dentro dessa perspectiva do projeto ideal de Deus, uma relação de interdependência, como disse alguém, interdependência e morte. Por que isso? Porque, na verdade, nós homens não somos completos e as mulheres não são completas. Nós nos completamos um ao outro. Isso implica que a relação é de interdependência. Nós dependemos delas, inclusive até para nascer, e elas dependem de nós para uma série de situações. Então é uma relação em que um depende do outro, mas é uma relação também de morte, porque é morte do ego. Quando você depende de alguém, você não é autossuficiente. Então, relação de interdependência e morte diz que nós temos que ser realmente pessoas que venham a estar completamente entendidas desse fato. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso matar o meu ego, senão a gente não consegue conviver. E por que não viver uma vida inteira construindo uma mesma história? Depois nós temos ainda, como quinta informação desse projeto ideal, que a relação é para toda a vida. Você não vai ver, por exemplo, Deus mencionando em qualquer texto aí das Escrituras a sua aceitabilidade quanto à questão de divórcio e novo casamento. Claro, não vou entrar também no mérito da questão, até porque há casos e casos, eu não sou careta nesse sentido, mas também sou discordante da ideia de que o casamento tem que ser levado como se fosse uma brincadeira de adolescentes. Hoje nós estamos vivendo, principalmente e mais importante por conta também daquilo que nós temos como aval da lei, o fato de que as pessoas têm muita facilidade, tanto para o divórcio quanto para o novo casamento. E agora, a partir dos últimos 20 anos, em especial com a vinda do novo Código Civil em 2002, nós temos aí também a entrada na nossa sociedade da união estável, o que gerou e continua gerando uma série de dissabores dentro dessa perspectiva da união matrimonial e da construção familiar. A grande questão, repito, é que a Bíblia vai nos mostrar que o casamento deve ser para a vida toda, tá bom? É claro, vou repetir mais uma vez, há casos e casos, mas nós não viemos para o casamento com um certificado de garantia dizendo deu problema, deu defeito e vai dar, você pode trocar a pessoa. Não é assim que funcionam as coisas dentro do projeto ideal de Deus. É mais que evidente que são duas pessoas diferentes se casando, vivendo de uma maneira completamente inversa da outra pessoa, né? E agora vão se unir para viver uma vida em comum, então vai ter que ter ajustes, vai ter que ter muita renúncia e daí por diante, o que implica que realmente vai ter problemas. Mas nós temos que ser inteligentes e ao mesmo tempo buscar sabedoria da parte de Deus para aprender a conviver um com o outro, a fim de que possamos realmente ter uma vida comum, que inclusive vai gerar uma sociedade mais ordeira. Depois nós temos ainda a Bíblia nos trazendo como informação o fato de que a família começa com a união de um homem com uma mulher e posteriormente ela é completada com a vinda dos filhos, quando os pais assim entendem que eles podem e querem ter filhos, ou quando inclusive nenhum dos dois tem qualquer problema de saúde que os impeça de ter filhos. Então, na verdade, nós temos aí uma família constituída de duas pessoas, no começo, no princípio, que depois é crescida de outras tantas que vêm para se somar e fazer com que esse núcleo familiar realmente seja maior e melhor para se viver. E em última instância, mais que evidente, a intenção de Deus para com a questão de um projeto ideal de casamento e de família é a construção de uma família organizada, uma família ordeira, uma vida social realmente diferente,
inclusive daquela que muitas vezes temos visto ao longo dos nossos dias. É incrível como as pessoas estão simplesmente desvalorizando aquilo que para Deus tem muito valor, como a questão da instituição chamada casamento, e quantas pessoas estão dando o mínimo de valor para uma situação também que para Deus é muito importante, que é a família, e infelizmente isso tem gerado com certeza muita tristeza no coração de Deus, pois Ele é o autor, Ele é o criador, Ele é aquele que projetou e colocou em execução a primeira instituição sagrada chamada casamento, que começa aí então a família, e consequentemente Deus tem muito amor por essa instituição e nós temos que fazer a mesma coisa. Portanto, fica aqui essas informações, são muito simples, não é? São muito diretas, todos nós sabemos disso, mas infelizmente por conta de tudo aquilo que temos vivenciado, pode ser que alguém esteja ainda com um pouquinho de dúvida com relação a alguma coisa, e eu espero que essas poucas informações já te ajude a colocar sua cabeça um pouco mais no lugar, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.